Olá, comunidade selvagem, meu nome é Walter e esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos. E hoje nós continuamos a nossa espiada selvagem pela obra Os Bichos, da editora Abril, apresentando hoje o volume 2. Apesar dessa capa aqui bem chamativa, de vários animais da América do Sul, a temática desse volume é mais voltada para a fauna europeia. Há uma apresentação de várias espécies da floresta europeia, bem como do ambiente de montanha. Também temos a apresentação de florestas da Oceania. O que ele está chamando aqui de florestas da América do Sul estaria mais próximo da Mata Atlântica. Também tem um capítulo especial sobre descendo as montanhas rochosas da América do Norte. E o livro fecha com dois capítulos interessantes, um sobre animais sociais e o outro sobre adaptações voadoras. Eu espero que vocês gostem dessa espiada selvagem. Agradeço muito a presença de todos os inscritos e se você está aqui pela primeira vez, considere se inscrever e divulgue o canal. Ajuda a motivar a continuação de nosso trabalho aqui no canal Livros e Bichos, ok? Vamos dar uma espiadinha selvagem. Muito bom, comunidade selvagem. Vamos continuar aqui com a apresentação do volume 2 da coleção Os Bichos, da editora Abril. Iniciando a obra, a gente tem aqui um mapinha temático da América do Sul, com os principais animais da região. Como eu disse na introdução do vídeo, o forte deste volume aqui é a apresentação da fauna europeia. E ele começa aqui com a apresentação das espécies características da região de floresta da Europa. Muita gente pergunta se existe diferença entre floresta, bosque e selva. Na verdade, nos livros de zoologia, quando se fala em selva, a gente está referenciando basicamente as florestas das regiões tropicais, que são caracterizadas por estações não muito marcadas e com uma grande quantidade de chuva, uma grande pluviosidade. Já as florestas temperadas, que é característica ali da região europeia e da América do Norte, as estações são bem definidas e, além de ter um verão muito quente, nós temos a presença de neve durante o inverno. Outra característica que diferencia muito a floresta, né, da região norte do planeta e das regiões tropicais é que a diversidade de espécies é muito menor. Há uma regra que diz que nas florestas temperadas a diversidade de espécies é menor, porém nós temos maior número de representantes, de exemplares em cada espécie. O contrário do que acontece na floresta tropical, onde a diversidade de espécies é muito grande, porém a população de cada espécie é de poucos indivíduos, o que faz com que a concentração de espécies raras nas florestas tropicais seja muito mais elevada. A floresta europeia é caracterizada por espécies, muitas delas que sofreram uma grande perda de habitat. A região europeia e norte-americana sofreu muita intervenção humana ao longo das décadas. E muitos desses ambientes hoje só são encontrados em reservas e parques florestais. Na região da Austrália, que a gente está começando a ver a partir de agora, é interessante observar que o que é chamado também de floresta é muito parecido em termos, né, de estações com a floresta europeia. Porém, ela é mais caracterizada pela presença dos eucaliptos. E a floresta australiana está mais concentrada na região oriental do país. Aqui começa um capítulo muito interessante falando sobre duas Ásias. Na verdade, o que a gente chama de Ásia, em termos ambientais, tem uma divisão muito clara. Existe o subcontinente indiano, caracterizado pela floresta de monção,
que é uma floresta que sofre o impacto de uma pluviosidade muito grande em determinadas estações, e existe aquele ambiente mais ali da Ásia Central, que em muitos livros de zoologia nós agrupamos com a Europa, formando a Eurásia, que é caracterizado por um ambiente mais de estepes, um ambiente mais de paisagens de savana. Esse capítulo aqui é interessante, fala sobre animais ali da região montanhosa da Europa, da Ásia Central, principalmente ali da cadeia dos Himalaias. Interessante observar, gente. O rio Ganges, que é um dos principais rios que banha o continente indiano, ele tem seu nascedouro ali na região do Himalaia, ok? Esse capítulo aqui é muito legal, ele está chamando aqui de floresta brasileira. Na verdade, há um pequeno erro nesse mapa, porque essa região aqui de floresta aqui, na verdade, é uma selva tropical que tem características muito próprias e diferenciadas aqui da Mata Atlântica, que ele sinaliza aqui no mapa. Nenhuma das regiões tem muita similaridade com as florestas da Europa, muito pelo contrário. E muito interessante aqui que o apanhado das espécies, boa parte delas também, é mais representativa da Mata Atlântica. Apesar de acontecer alguns deslizes aqui na obra, pegando algumas espécies que são até mais encontradas em ambiente de cerrado brasileiro. Mas como essa é uma obra mais assim popular, mais genérica, eu acho que eles não se preocuparam tanto em separar ali exatamente as espécies de acordo com o seu ambiente. Essa representação aqui da arara aqui é muito boa. Tem uma representação aqui do coati. O tucano, que é uma das aves mais icônicas aqui da região do Brasil e da América do Sul. Todos, assim como o primeiro volume, segue o mesmo esquema, os animais são todos pintados, ok? Aqui, como eu falei, o volume 2 ele puxa muito para a fauna europeia, aí ele faz um apanhado sobre os principais representantes ali do conjunto de montanhas europeus, destacando-se ali a região dos Alpes, né, que abarca ali os países da França, da Itália, né? Tem algum outro animal aqui também da cadeia dos Pirineus, ali da Península Ibérica, Portugal e Espanha. O muflon, o carneiro selvagem europeu. A representação aqui da fauna europeia nesse volume aqui, ela é bem extensa. O abutre europeu não é encontrado só na Europa, também é encontrado no continente africano, mas é uma espécie característica ali do continente europeu. Depois a gente continua a obra aqui com um capítulo descendo as montanhas rochosas ali da América do Norte. Na verdade, esse conjunto de montanhas nasce ali desde a extremidade norte ali da América do Norte, onde elas são chamadas de Rock Mountains, estende-se pela América Central e termina na extremidade da América do Sul, sendo que aqui, né, na região austral, é conhecido como a Cordilheira dos Andes. O livro fecha os capítulos aqui com alguns exemplos de animais sociais, com destaque aqui para cupim, né, os himenópteros, que têm comportamento social, o pássaro republicano, que faz ninhos comunitários, o carneiro. É interessante observar que muitos animais que nós consideramos como sociais, há uma predisposição muito grande para que ocorra a domesticação dos mesmos, né? Parece que a característica de viver em sociedade facilita com que eles tenham um processo de domesticação acelerado.
E por fim, a gente tem um capítulo falando sobre adaptações voadoras. Ele traz algumas espécies que têm características únicas no reino animal sobre adaptações ao voo, tal como o morcego, que é o único mamífero realmente voador. Tem o galeopteco, que é um mamífero planador. Na verdade, ele não voa, ele usa as extensões da pele para poder planar de uma árvore para outra. Alguns exemplos aqui também de répteis planadores. Traz aqui um capítulo sobre a mosca doméstica, que é um artrópode que tem um controle de voo muito grande. Ela tem uma capacidade de manobra muito grande. Traz aqui também, né, os primórdios da evolução do voo, dando um exemplo aqui com um capítulo do Archaeopteryx. E fechamos a obra com a apresentação aqui do esquilo voador, também um mamífero que não voa na verdade, mas que é um planador. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação do segundo volume do Os Bichos, da editora Abril. Por favor, se inscreva no canal e divulgue o vídeo. Vejo vocês na próxima etapa, ok? Até lá!